Seja bem-vindo ao nosso Rondocast Saúde, que hoje é terça-feira é dia de falar de saúde. Segunda-feira, você já sabe, é política, quarta-feira é cultura, amanhã nós vamos estar entrevistando o Edier William. Quinta-feira é quando nós temos uma pauta um pouquinho diferente, né? Porque nós não vimos ainda, pelo menos em outros trabalhos de comunicação, uma pauta específica de educação, né? Na sexta-feira, espiritualidade, com a presença do Padre Marcelo José. Então hoje, terça-feira, dia de saúde, estou aqui acompanhado e muito bem acompanhado da minha amiga jornalista Miriam Penha Franco, né? E vamos conversar hoje, né, Miriam, com o Cid Orleans. Gente, o Cid tem uma longa trajetória aqui na política de Rondônia, só que a pauta de hoje é saúde, não é política, né? E nós vamos conversar, então, com ele na qualidade de superintendente estadual do Ministério da Saúde no estado de Rondônia. E o Cid, que tem formação em enfermagem pela Universidade Estadual da Paraíba, também tem qualificações de especialização em educação profissional pela Fiocruz, em emergência em saúde pública pelo Hospital Sírio-Libanês. Cid, você hoje está numa função assim, muito estratégica, né, para a saúde, porque uma das coisas que o Brasil se orgulha é de ter um sistema único, né? Então, assim, o cargo federal, ele, na verdade, não é um cargo federal estritamente, é um cargo nacional, né, que você ocupa, porque você se articula com os municípios, com o próprio governo do estado, né? Hoje, qual o balanço que você faz aí, assim, desse relacionamento com os outros entes federados aqui, Rondônia e os nossos 52 municípios? Bem, Edson, primeiro eu quero aqui agradecer o convite, né, para estar aqui no Rondoquest, para falar um pouco sobre a saúde dos porto-velhenses, dos rondonienses, né? E também agradecer a presença da Miriam, né? Tem um casal de pessoas muito benquistas, intelectuais, e a gente fica muito satisfeito, né, em ser entrevistados por vocês. Bem, veja, a relação do governo federal, da superintendência do Ministério da Saúde em Rondônia com o nosso governador, nós temos uma boa relação com o nosso governador, nós temos uma ótima relação com o nosso secretário de Estado da Saúde, Coronel Jefferson, que é um parceiro muito importante. Nós temos uma relação muito próxima, né? Podemos dizer, de amizade com o nosso prefeito, Léo Moraes, né? Nós já estivemos juntos por um tempo, né? Ele foi vereador junto comigo e a gente construiu uma bela amizade, né, Miriam? E o secretário municipal de saúde, que é o Jaime Gazola, da mesma forma, porque também foi vereador comigo, né, em uma dos nossos mandatos, né? Então, nós temos uma excelente relação e a gente tem conseguido resultados bem importantes, né, dessa relação, independente dos times partidários, né? Sim. A gente sempre está dizendo, na verdade, a gente transmite o que o nosso presidente Lula diz. Ele não quer saber se a pessoa é do MDB, se a pessoa é do União Brasil. Isso não importa para a gente. Não é? A gente quer fazer o Brasil crescer, a gente quer que as pessoas tenham uma vida melhor, a gente quer que a saúde seja de qualidade, a gente precisa, e nós já estamos fazendo isso, tirando as pessoas do sofrimento, viu, Miriam e Edson? O sofrimento da fila na espera de uma cirurgia. Olha, eu estou aqui há 30 anos aproximadamente, né? Essa fila nunca ficou pequena, ela só aumenta, né? E são cirurgias das mais diversas especialidades, né? Então, vem a ortopedia, vem a questão da catarata. Nós estamos com um programa, agora tem especialistas em Porto Velho, inclusive ontem foi a abertura da carreta de oftalmologia. E hoje nós já começamos a atender as consultas e a partir da semana que vem a perspectiva é que a gente realize 100 cirurgias de catarata por dia, não é? Caramba! Então, assim, e o prazer de voltar a ver? E o prazer de ver melhor, né? Então isso não tem preço. E o presidente Lula e o ministro Padilha não economizaram. Então o Ministério pegou todos os recursos que estavam em determinados programas e jogou no programa
Agora tem especialista, que é um programa do terceiro mandato do presidente Lula, que graças a Deus está sendo um sucesso estrondoso. Nós encaminhamos a carreta de oftalmologia para Ariquemes, inclusive com o apoio incondicional de um senador que todo mundo ama, né, que ajuda os 52 municípios, né? É um senador assim que também não olha partido, né? Ele foca pelo bem de todos os rondonienses, que é o senador Confúcio Moura. Então ele está muito próximo da gente, né? E eu quero agradecer muito o apoio, porque a carreta de oftalmologia, veja bem, nós só temos 5 carretas de oftalmologia em todo o Brasil, e a carreta, uma delas, está em Rondônia. Isso é o compromisso do presidente Lula com a região amazônica, né? Com a Amazônia brasileira e também com Rondônia, né? Então, nós estamos muito felizes, e a expectativa é que a gente consiga zerar catarata até finalzinho de fevereiro, início de março, zerar todas as cirurgias de catarata no estado de Rondônia inteiro. Caramba, eu fico feliz de saber que tendo esses resultados todos, né, sendo alcançados, né? Agora veja bem, é assim, eu sempre falo para os secretários, a gente tem uma relação maravilhosa com todos os secretários. Quando eu cheguei na superintendência, no dia 29 de maio de 2023, eu já fui atrás do telefone de todos os secretários, já fiz um grupo institucional. E eu disse assim, nós vamos conversar, eu não tenho muito tempo não, mas nós vamos conversar, eu quero me disponibilizar para os secretários municipais, e aqui eu quero deixar um abração assim, muito forte para o nosso presidente do COSEMES, que é o Wagner Borges. COSEMES é o Conselho dos Secretários Municipais, né? Perfeito, isso. E ele é o secretário de Vilhena, né? É um presidente maravilhoso, que está sempre ao nosso lado, né? Eu falei para ele, eu só vou ter 24 horas e 7 dias da semana, não mais isso, do que isso. Então vocês me liguem, se vocês se apertarem, pelo WhatsApp até meia-noite. Quando dá meia-noite eu desligo o WhatsApp, porque aí eu deixo só na ligação normal, né? Aí eu fui falar para eles. Aí quando for depois de meia-noite, vocês discam normalmente, sem ser do WhatsApp. Eles falam para mim, mas superintendente, se o senhor é velho, hein? Discar. Não existe mais isso. Eu digo, tá bom, é porque vocês são modernos, né? Pois, Cid, você falou aí da relação com o governo do estado, né? Oi? Tem uma queda na live. Não, tudo bem, isso é normal, né? Estou ao vivo na live, mas o que houve? Tem uma queda aí. Mas já voltou? Vou precisar segurar. Então tá, volta e a gente continua. Depois Porque depois vai sendo editado, aí fica no YouTube, né? Tem. Então, se a live no Face é uma aventura mesmo, hein? Às vezes cai o sinal. A gente vai. A gente está fora, né? Por enquanto. Oi? Tá, sim. Por enquanto estamos fora. Pode falar mal de quem quiser. Eu ia só assim, pedir para você de falar um pouco sobre o acesso, porque assim Vou falar. é um feito, né? De 100 cirurgias dia. Sim. Tá? Como Sim. é que acessa? Pronto. Né? Vamos lá, você já me pergunta e eu já... Nossa, é um feito. Eu estou aqui para ver a minha catarata. Eu também. Tá da regulação, senhor? Ainda não. Vai na unidade básica de saúde, para se consultar com a unidade de saúde mais próxima, aí se consulta, encaminha para o oftalmologista. A gente está conversando com o secretário, tanto do Estado como do município, para poder, através também das empresas terceirizadas, abrir esse leque de consultas para que as pessoas possam fazer a consulta imediatamente e seguir para a carreta para ser atendido. Beleza. Depois eu estou na regulação para hérnia, né? Epigástrica. Mas estou dando graças a Deus até não ser chamado, porque a primeira coisa que o cirurgião vai pedir vai ser a hemoglobina glicada. Sim. Aí com certeza vai adiar a cirurgia, né? Você está num regime um pouco mais pesado, não? Oi? Está fazendo um regime mais... Para ser sincero, não, Cid. Eu sou completamente desorganizado em relação a isso daí, né? Eu acho que o que está me faltando mais é essa disciplina também. Mas está usando açúcar em alguma coisa? No cotidiano, não. Você vê, aqui é na base do stevia, né? Sim. Que é o que eu utilizo mais. Mas, às vezes, eu tenho recaídas, né? E essas recaídas é que...
Eu sempre dizia assim, para Jesus e para Deus, né? Eu posso até ser hipertenso, eu tiro o sal completamente, mas não deixa eu ser diabético, não. Aí não deu para ela atender, né? Tudo bem. Não tem nenhum hipertenso que tenha recaída de sal, né? Agora diabetes com açúcar é qualquer coisa, né? É uma coisa que chama, né? Mas rapaz, eu explico para os meninos, é uma compulsão, um negócio assim. Eu que sou formiga, eu sou formiga. Eu tenho avô diabético, mãe diabética, pai diabético. Aí quando eu tô querendo assim, eu tô querendo desmaiar de vontade de comer doce, aí eu digo, não, vai lá na Cacau Show e pega um chocolate sem açúcar, pelo amor de Deus, senão eu vou pirar. Aí é assim, eu tô pensando, como é que eu faço? De manhã, se você substituir o pão pelo cuscuz, já vai te ajudar bastante. Pois é, mas o milho realmente tem menos. Como é que é essa relação entre milho e trigo aí? Porque eu não... O milho, ele é menos prejudicial para a resistência insulínica do que o próprio pão, né, o trigo. Gente, tem um novo link agora. O Cid já fez. Oi? Peraí, eu mandei aqui para o Cid. Isso. Como 3 ovos. Esse daqui. Pronto, aí dá uma segurada na frente. Tá. Cid, é o link de baixo. Quem está com o telefone do Cid é o link de baixo. Esse está com a foto. Então, aí tu come 3 ovos de manhã, aí você não tem fome. Tá. Eu vou mandando aqui depois. E então. se esse stevia não estiver muito bom, você pega um potinho da tampa verde em pó da Bolívia, que aí não amarga. Se esse você achar que amargue. Tá. Aquele aí da tampa verde, então. Isso, ele é quadradinho branco com a tampa verde. É stevia e não amarga. Boa dica, que eu já comprei uma vez. Aí o que é que eu faço? Eu gosto de doce. Aí eu peço para cozinhar a fruta, né? Então quando evapora, que fica aquela papa, aí eu tiro do fogo, coloco a stevia, mexo, pronto, aí eu vou comendo. Então tem alguns truques. É sacia, né? Vamos lá, Cid, então. A Mídia vai fazer uma pergunta agora, né? Mas vamos voltar, vou falar só que a gente está voltando, né? Vai dar um zoom no geral? Não, daqui mesmo. Aí só depois corta na edição, tá? Essa retornada aqui. 1, 2, 3, volta. Tivemos probleminha na nossa transmissão ao vivo, mas você sabe que todo o conteúdo, né, o bom conteúdo do nosso podcast fica depois no canal Rondocast no YouTube, certo? Então vamos dar sequência aqui ao nosso Rondocast Saúde. Hoje eu acompanhado, como sempre, né, nas terças-feiras pela Miriam Penha Franco, minha colega jornalista, entrevistando o superintendente estadual do Ministério da Saúde em Rondônia, Cid Orleans. Miriam, você tinha uma pergunta engatada, né? E nossa live caiu, mas vamos lá. Pois é, a importância dessa especialidade, a carreta, gostaria que você falasse sobre o acesso. Como é que a população acessa o serviço? Certo. Primeiro, eu quero dizer que nós estamos com 2 carretas aqui. Nós estamos com a carreta de saúde da mulher, que agora está em Cacoal, mas já passou para o Porto Velho, fazendo mamografia e ultrassonografia. Ultrassonografia pélvica e ultrassonografia transvaginal. E também com consultas de ginecologia. Tudo isso dentro da carreta, ok? Mas, voltando à pergunta da nossa querida Miriam, veja, a oftalmologia começou hoje. Eu posso procurar direto a carreta? Não. Por quê? Porque tem uma fila de pessoas que esperam serem atendidas para fazer a cirurgia de catarata há 8 meses, há 1 ano. Então a gente precisa priorizar quem está nessa espera longa, né? Não, mas aí eu gostaria de aproveitar, né, esse momento da carreta, como serão feitas 100 cirurgias por dia. Então, o que é que nós estamos orientando? Nós conversamos ontem com o secretário Jaime e conversamos também com o secretário Jefferson, né? Que é do Estado, o secretário Jefferson, e do município, o secretário Jaime, para que eles pudessem aumentar a oferta de consulta de oftalmologia. Então, aquela pessoa que não está com a sua cirurgia de catarata regulada, não está no sistema do SUS, ela procura a unidade básica de saúde mais próxima. Essa unidade de saúde ela vai encaminhar para o oftalmologista do município ou para o oftalmologista do estado. Esse oftalmologista vai fazer o diagnóstico se tem catarata, se não tem, e vai jogar dentro da regulação para que a pessoa, da regulação do SUS, para que a pessoa possa ir na carreta, né, fazer todos os exames, né,
Porque a catarata, o oftalmologista, ele faz o diagnóstico com exames simples de fundo de olho, né? Chegando na carreta, aí a gente vai fazer exames mais especializados e já vai marcar a cirurgia. Tem outra coisa, eu vou comprar o óculos, eu vou comprar os colírios, os medicamentos, tudo é dado pelo programa Agora Tem Especialistas. Então veja bem, não adianta chegar na carreta direto dizendo eu quero me consultar, tem que passar primeiro na unidade básica de saúde, ok? Para poder seguir esse processo, ir para o oftalmologista e depois entrar na regulação do SUS. Perfeito? Perfeito. Olha aí, né? Então é bom a gente estar tendo oportunidade, né, de abordar essa pauta, porque eu acho que a gente não tem hoje na mídia, né, assim, ainda seja pois nossa proposta é de toda, né, terça-feira a gente tem uma pauta de saúde aqui, né? E então a gente poder aprofundar, dar essas dicas, né? Tanta gente que está sofrendo aí, né? E outra coisa, a própria cultura, né? As pessoas não têm essa expectativa de que vão fazer a cirurgia e sair com óculos, com os remédios aí para o pós-operatório, né? Os medicamentos, né? Que coisa maravilhosa. E o mais interessante é a gente ver a articulação com os outros entes, né? Da federação, né? Os municípios, o próprio Estado, seja no âmbito do próprio governo federal, né? Vocês têm a superintendência aqui, estadual do Ministério da Saúde, mas tem também a vigilância sanitária, né? Que é outros órgãos, a FUNASA, né? Esses outros órgãos. Sim. Como é que está essa conjugação de esforços dentro do próprio âmbito do governo federal aqui em Rondônia? Veja, praticamente toda a vigilância que acontece, vigilância sanitária e epidemiológica que acontece nos municípios e no Estado, é executada praticamente pelo próprio Estado e pelo próprio município. Então a gente tem a nossa Anvisa, que é apenas uma representação aqui no Estado de Rondônia, né, que dá o suporte aos estados quando eles precisam e aos municípios, né. Da mesma forma é o Sistema Único de Saúde. Então, qual é a nossa principal função? A nossa principal função é regulamentar toda a política de saúde, tanto na atenção básica, como na média e como na alta complexidade, né? E encaminhar recursos aos municípios e aos estados para que eles possam utilizar nessas políticas, né? Em todas essas políticas, em todos esses programas do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde só executa assistência de saúde em raras exceções. Nos hospitais universitários, né? E aí nós, se Deus quiser, até o final do ano, nós já vamos ter o nosso Hospital Universitário Municipal, que foi um desejo também do nosso prefeito, a quem eu agradeço, que está fazendo uma gestão fantástica, né? Então, até o final do ano, eu acho que o hospital começa a operar com mais ou menos 60 leitos, porque depois vai passar por uma ampliação para chegar até 150 leitos. Então, o prefeito comprou o hospital por 39 milhões, o Hospital das Clínicas, e agora o Ministério da Educação, juntamente com o Ministério da Saúde, é quem vai aportar e a Unir aportar recursos para poder bancar esse funcionamento do hospital. E quem é que vai administrar? Quem vai administrar é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma estatal do próprio Ministério da Educação, né? Então, assim, Porto Velho vai contar com mais 150 leitos. E leitos onde nós teremos médicos cirurgiões, né, e médicos clínicos para poder ofertar o tratamento e o paciente não ficar tanto tempo no hospital. Porque o grande desafio, e não é só o desafio do Coronel Jefferson, eu acho que foi o desafio de todos os secretários. Eu tenho 30 anos aqui, então eu passei por muitos secretários. E essa situação de João Paulo II, pessoal no chão, mais de 30 anos. Então, eu sempre falo, o nosso problema não é a falta de leito. Rondônia não tem falta de leito. Pelo contrário, a gente só consegue cadastrar novos leitos pela nossa força política, junto ao governo federal. Porque Rondônia não precisa. Rondônia precisa girar esses leitos. Rondônia precisa ter médico cirurgião contratado, ter anestesista contratado,
ter cirurgião ortopedista contratado para que uma pessoa chegue num hospital, né, com uma fratura, por exemplo, de tíbia, e que essa pessoa faça os exames todos pós-operatórios e que no mesmo dia ou no outro dia ela vá fazer a cirurgia dela, né, e depois de 2 dias ela sai do hospital. Mas é uma situação que Rondônia, né, é um dos estados, outros estados também enfrentam essa dificuldade de conseguir contratar os cirurgiões e os anestesistas, quer dizer, ter o seu parquete de profissionais cirurgiões próprio, né? Aí então tem que terceirizar, aí tem que licitar para que uma empresa possa fazer isso, aí o gasto público termina sendo, às vezes, não todas as vezes, mas às vezes muito maior do que se a gente tivesse esses profissionais. E o que é que acontece? O Estado faz alguma coisa? Faz. Então é aberto concurso público, mas infelizmente os profissionais não se inscrevem, né? Muitos deles dizem que os salários não são atrativos, o salário da Secretaria de Estado da Saúde, porque o médico recebe entre 12 mil e 14 mil, né? E na iniciativa privada esse valor é muito maior, isso é um dificultador, né? E a gente tem tentado ajudar o Coronel Jefferson, né, com algumas sugestões, né? No sentido de pensar em uma gratificação que realmente seja estimulante, né, para esses profissionais e que a gente possa fazer um concurso público nacional, como foi o que eu participei. O que eu participei em 97 foi assim. Então, foram feitas provas em Recife, em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, né? Claro que em Rondônia e em Belém. Isso é um concurso para Rondônia. Sim, mas descentralizado, onde essas provas também sejam aplicadas em outros estados. Ora, foi dessa forma que Rondônia trouxe praticamente todos os especialistas que chegaram na Policlínica Oswaldo Cruz para mim, por exemplo, no ano de 2001, porque eu também fui diretor da Policlínica Oswaldo Cruz. E nós tínhamos 250 médicos contratados, inclusive cirurgiões, um salário bem menor, não é? E com menos universidades na época, porque era 2001, gente, 2001. E a gente conseguiu trazer esses profissionais para cá. Então, assim, é claro que o Coronel Jefferson está tentando várias formas da gente ir resolvendo, e é quando chega o programa Agora Tem Especialista, porque, veja, o programa Agora Tem Especialistas não é composto só pelas carretas. Então, no afã do presidente Lula em resolver, em trazer um programa que mude a realidade de forma profunda, então esse programa foi montado com várias vertentes, com várias modalidades. Então, as carretas de tomografia, de saúde da mulher e de oftalmologia é uma modalidade. Mas nós temos a modalidade onde o Ministério traz médicos de São Paulo, traz cirurgiões, traz anestesistas, onde o Ministério da Saúde traz equipamentos. Vamos supor, a gente está no município de Buritis. Nós tivemos em Buritis, essa semana tivemos em Alvorada, tivemos em São Francisco do Guaporé. Aí está faltando, tem uma sala completa, mas está faltando um monitor cardíaco na segunda sala. Então a gente traz também o monitor cardíaco. E a gente pede que o hospital separe no mínimo 15, de preferência 20 leitos, e trave esses leitos para que esses médicos cheguem e possam realizar essas cirurgias dentro dos hospitais públicos, né? E a gente ter leito para internar, para dar alta e realizar pelo menos 67 cirurgias por semana nesses hospitais. Isso é uma outra modalidade. São equipes itinerantes. Contratadas pelo Ministério da Saúde através da AGSUS, que foi uma agência aberta pelo Ministério da Saúde, justamente para desburocratizar, claro que dentro da legalidade, porque mesmo o Ministério não teria condição de absorver mais essa atividade para poder contratualizar esses cirurgiões e esses anestesistas. E a outra modalidade é o seguinte: qual é a empresa hospitalar que está devendo muito ao fisco? Vamos supor, a empresa X é um hospital que está devendo muito ao fisco. Então eu chego e digo assim: diretor, o senhor quer trocar parte dessa dívida por atendimento aos nossos usuários do SUS? Então o presidente também pediu que fosse criada essa modalidade. Fazer um encontro de contas? Isso, um encontro de contas, né? Por exemplo, alguns planos de saúde também devem algum valor ao SUS.
Isso aqui não aconteceu em Rondônia, mas em outros estados sim. Então, foi aberto através de uma outra modalidade do próprio programa, essa possibilidade de fazer esse encontro de contas com os próprios planos de saúde, que a grande maioria tem hospitais próprios, né? Para poder abrir e atender também a população do SUS. No caso da contratação pela EBSERV, é separado do Estado, então? Ela vai contratar a equipe desse hospital universitário? Isso, através de concurso público. Aí a gente voltando para o hospital universitário, né? Sim, através de concurso público. A EBSERV vai fazer concurso público próprio e vai fazer a contratação e vai gerir todo o hospital. Aí esses profissionais vão ser servidores da EBSERV. Isso, servidores da EBSERV. Certo. Aí vai ter alguns cargos também terceirizados? Eu acredito que sim. Porque é preciso que alguém se responda pela gerência de enfermagem, pela gerência de análises clínicas, né, de laboratórios, pela gerência de exames de imagem, por exemplo, né, que seja tomografia, ressonância, cintilografia, dentre outros exames. Né? Então, é preciso, né, os chefes para que... Os comissionados, no caso. Cada setor tenha a ordem, né, e as coisas caminhem. E terceirização vai ter também? Não. Nem para limpeza, assim? Aquelas... Sim, talvez. Para limpeza, para vigilância. Lavanderia. Isso. Né? Lavanderia de serviços, no caso, né? Isso. Mas o pessoal de vigilância, pessoal de... Sem dúvida. Mas isso está sendo estudado e definido pela EBSE e pelo próprio Ministério da Educação e da Saúde. Sim, nós estamos em Rondônia, Amazônia, né? Nós temos aqui a nossa população indígena, né? Como é que estão os trabalhos com os distritos sanitários indígenas? Como é que está essa articulação? Veja, a GESUS também assumiu toda essa gestão, né? Porque antes estava toda sobre a responsabilidade da CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena. Né? Então, uma estratégia definida pela ministra Nízia e sendo continuada pelo ministro Padilha é justamente em trazer o mais médicos também para a população indígena. Então, já houveram várias contratações, inclusive aqui, tanto no DICEI de Porto Velho como no DICEI de Vilhena, contratações de médicos através do programa, do programa Mais Médicos, né, para que a gente pudesse aumentar essa atenção básica para a população indígena. A gente também está encontrando um outro desafio, que seria expandir a atenção de média e de alta complexidade para a população indígena, porque essa assistência, por exemplo, nas carretas, a gente vai abrir para a população indígena, para fazer catarata e tudo mais, porque esse é um programa financiado e executado pelo governo federal, com a parceria dos estados e dos municípios. Aí eu quero dizer para vocês que aí sempre tem alguém que me pergunta, mas esse programa é de quem? Vai ser do município? Vai ser do estado? E eu digo, esse programa é de todos nós, e todos são protagonistas. O Ministério da Saúde, o estado de Rondônia e o município, onde aquele programa está instalado. Né? Então, aí a gente está ampliando a atenção básica da população indígena através dos dois DICEI de Porto Velho, que é o ISAC, e também de Vilhena, que é a Midian, e também organizando a atenção de média complexidade, que, como eu falei, é o principal gargalo da saúde indígena. É média e alta. Média alta, que né? seriam consultas especializadas, que seriam exames especializados, cirurgias de pequeno porte e cirurgias de médio e grande porte, que seria a alta complexidade. E o uso da tecnologia hoje, como é que ele tem facilitado os trabalhos, né, da saúde, telesaúde, né, que se fala, né? Tem sido utilizado isso também? Como é que é? Bem, o presidente Lula tem feito algumas viagens internacionais justamente na busca de experimentos, né, de sucesso no uso da tecnologia, da cirurgia robótica e tudo mais, né? Como a gente tem acompanhado, uma dessas visitas foi na China, do próprio ministro Padilha, justamente para que a gente possa construir o hospital mais moderno do Brasil em termos de tecnologia em parceria com a China. Então, a previsão é que esse hospital seja construído em São Paulo, mas ele vai integrar justamente essa situação da telemedicina.
Nós estamos recebendo, eu acredito que até início de abril, cerca de 70 equipamentos de telemedicina. E esses equipamentos eles serão distribuídos em vários municípios de Rondônia. Municípios que apresentaram essa proposta, né, isso com recurso do PAC. Eu quero dizer para vocês que é o seguinte: recurso do PAC não é emenda parlamentar. Recurso do PAC é um programa que muitas pessoas confundem, né? É um programa do governo federal, de recursos do próprio governo federal e não de emenda parlamentar. Então, a telemedicina a gente vai expandir, inclusive com a parceria de universidades federais importantes que têm esse projeto já de forma muito consolidada. A Universidade Federal da Bahia, por exemplo, é uma delas, dentre outras, né? Para que essa tecnologia, essa capacidade intelectual dos melhores especialistas do Brasil, eles possam chegar nos maiores rincões que nós temos aqui, né? No lugar mais difícil, né? Dentro da floresta, na população indígena, para que, através do apoio de médicos e de enfermeiros que estão dentro desse processo, essa consulta possa acontecer com sucesso, né? Então, eu acho que, eu tenho certeza, que nos últimos 3 anos nós conseguimos dar passos gigantescos, né, com relação à saúde. E também recursos financeiros, né, porque, veja, no ano de 2022 foram investidos na saúde de Rondônia 929 milhões. Então, assim, agora em 2025, a gente conseguiu investir mais de 50% do que foi investido em 2022. Então, o Ministério da Saúde tem investido no estado de Rondônia cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais para Rondônia, depositado nos cofres do estado e dos 52 municípios. Cid, recentemente o Hospital Regional de Vilhena, né, ele saiu da administração municipal, né, que ele estava, né, e passou para a administração estadual, certo? Para o governo federal, para no caso a superintendência do Ministério da Saúde em Rondônia, o que representa essa mudança? Vai facilitar o diálogo, não vai? Vai ficar mais difícil obter dados para gerenciar os investimentos nesse hospital? Como é que é? Bem, veja, na verdade só muda a modalidade de gestão, né? Porque ela é feita, digamos assim, ela passa apenas a ser fiscalizada pelo Estado ou pelo município, no caso Vilhena pelo município, né? Mas a unidade, ela continua, por exemplo, era de Vilhena, aí agora passou para o Estado. Sim. Então é unidade do governo do Estado de Rondônia e ela passa a ser gerenciada de forma terceirizada e para a gente não tem nenhum problema. Então, por exemplo, vai acontecer algum problema com Vilhena por causa disso? Não, os recursos continuam sendo transferidos pelo Ministério da Saúde desde que toda a produção seja devidamente lançada. Eu vou citar um exemplo aqui. Nós recebemos a visita da doutora Vera Quadros, que é atualmente a secretária de Alvorada do Oeste. Aí ela chegou para mim e disse assim: superintendente, me socorre, porque eu tenho um hospital em Alvorada do Oeste que eu faturo 33 mil reais. E eu tenho tantas enfermarias. E o que foi que eu... Então eu fui e levei comigo uma pequena equipe da superintendência. Nós ficamos 5 dias vasculhando toda a saúde de Alvorada do Oeste. E nós voltamos no final da semana e no mês seguinte o hospital já pulou de 33 mil para 210 mil por mês. Por quê? Por causa de problemas no cadastro de estabelecimentos de saúde. Veja, se o seu cadastro não estiver atualizado, não adianta nessa sala aqui você falar que é um consultório com médico, com enfermeiro, com ultrassonografia. Você vai colocar esses procedimentos no sistema e o sistema ele vai entender como um erro. Então ele vai cancelar aquela produção. E por quê? Porque no sistema, aquela sala, no passado, ela foi cadastrada, por exemplo, como repouso médico. Repouso médico não tem atendimento.
Então é divergência de catalogação. Isso, né? Então, muitos municípios, ao longo dos anos, foi entrando prefeito, foi entrando secretário e não foi fazendo a atualização do CNES. Sim, Né? sim. Então, veja, a nossa função é essa. Então, por exemplo, quem sou eu enquanto superintendente? Eu sou a cola entre os 52 municípios e o governo do estado, e o ministro Padilha, e o presidente Lula, para que, através dos superintendentes que existem em todos os estados, né, a gente possa ter um diálogo mais perto e agilizar respostas, né? Então, nós conseguimos resolver vários problemas. Nós resolvemos problemas no município de Cacoal, que tinha unidades que já tinham sido inauguradas, desenvolviam os serviços e pagavam do próprio bolso. Então, assim, com a nossa intervenção, a gente resolveu muitas coisas, com a intervenção do senador Confúcio Moura, principalmente, que é um dos nossos principais parceiros. Daí eu posso citar, por exemplo, o Hospital Municipal de Cacoal, né, que desde 2015, né, que não foi concluído, e o senador está bem sensibilizado de trazer uma emenda no valor de 10 milhões de reais para que a gente possa construir o Hospital Municipal de Cacoal e ajudar o município a se livrar, não é, do aluguel, porque o município de Cacoal foi obrigado a alugar um prédio e a reformar o prédio inteiro para poder inaugurar o Hospital Municipal naquele município. E vamos seguindo aqui com o nosso Rondocast Saúde, toda terça-feira, das 13 às 14 horas. A gente faz ao vivo aqui no Facebook, mas depois você tem no canal Rondocast no YouTube, né? E Cid, uma coisa, nós estamos entrevistando aqui Cid Orleans, superintendente estadual do Ministério da Saúde. Eu estou aqui acompanhado da colega jornalista Miriam Penha Franco. Você tem um currículo bastante interessante e é importante até que você trouxe hoje para nós esse momento histórico, né, de um chamamento de mão de obra qualificada em outros estados para virem para cá, né, para Rondônia. E foi num chamamento desse que você veio, né, formado em enfermagem pela Universidade do Estado da Paraíba. Enfermagem, que é a ciência de cuidar de pessoas, né? Isso. E você tem uma especialização aí pelo Fiocruz em educação profissional. E eu não posso deixar de te perguntar como é que você interpretou esses números aí da avaliação dos cursos de medicina. Nós falamos aqui com hospitais universitários, né? Então, e está saindo aí o da Católica também, né? Que é o antigo Vila Rica, está lá escrito que vai sair um hospital universitário. Como é que você viu essa avaliação dos cursos de medicina? Você é formado pela universidade pública, você é um homem de esquerda, certamente é defensor da universidade pública, né? E a gente viu a universidade pública se sair bem nesse exame. Infelizmente, as universidades particulares, nem todas, tiveram um bom desempenho. Como é que você avalia esse quadro aí? Eu avalio com muita tristeza. Mas, por outro lado, o governo federal ele se posiciona também da mesma forma, com a tristeza, mas defendendo a formação desse profissional que se formou em universidades, em faculdades, né? Na verdade, em faculdades que não alcançaram uma nota razoável. Na verdade, assim, a população já vem sentindo essa deficiência. Existem muitas reclamações, né? Diagnósticos que não são fechados, diagnósticos que são fechados de forma equivocada, né? Então, isso passou a ser muito comum, né? Mas essa situação, por exemplo, de caçar, de aplicar uma prova para caçar em um país que ainda carece de tantos profissionais, então é melhor a gente oferecer a formação. Usar esses números como instrumentos para se pensar um melhoramento, né, e ofertar a formação através das nossas escolas públicas de saúde. Nós temos o IESPRO aqui, por exemplo, né? O IESPRO, ele nasceu como CETAS, nasceu como Centro Técnico Profissionalizante da área de saúde. Inclusive, eu fui o técnico responsável na época por trazer a escola do SUS, a ETSUS, que hoje é a IESPRO. Nós temos escolas de saúde pública em outros estados, então a ideia do nosso governo é capacitar essas pessoas, para que essas pessoas possam melhorar o seu trabalho e ofertar uma assistência de qualidade à população.
Cid, mas você também é especialista em emergência em saúde pública, né, pelo Hospital Sírio-Libanês. Qual é a sua interpretação dessa novela aí do Euro, Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia? Bem, uma cabeça de porco. Porque esse dinheiro já veio e já voltou muitas vezes. E por que voltou? Porque alguém denuncia a rebimboca da parafuseta, né, que representa 0,0000001% do gasto daquele hospital. Aí a obra é parada. Aí depois de muitos anos, a obra já toda acabada, destruída, aí descobre que o valor da rebimboca da parafuseta estava dentro do valor de mercado. Uhum. É. E aí perde tudo que foi investido, né? Que abandonaram aquela obra ali perto do hospital de base e estão em busca de outro terreno. Agora o governador ele está num projeto de comprar a Uniron e fazer a mudança do João Paulo II ali para a Uniron, que tem espaços já construídos bem interessantes para funcionar como enfermaria, achei bem interessante. É uma avenida. É uma via de acesso boa. É uma avenida de bom acesso. O que o outro, eu já pelo amor de Deus, né? Eu não concordava, né? Paulo... Mas a gente não concordava, mas a gente respeita e também não pediram a minha opinião, né? A gente só dá opinião quando as pessoas nos pedem. Porque quando eu era vereador, eu peguei muito no pé do prefeito Roberto Sobrinho para que a gente cedesse aquela área ao lado da maternidade municipal para ser o pronto-socorro. Porque ali já tinha IPAM, ali sempre foi um espaço de saúde, né? Uhum. Eu sei que eu azucrinei tanto o Roberto que ele acabou iniciando o processo de doação, acabou não dando certo. Aí ele foi ser construído ali atrás do hospital de base, que seria maravilhoso. O João Paulo, ali atrás do hospital de base, faria uma rampa coberta entre um prédio e outro, né? E a transferência de pacientes entre o João Paulo II, se fosse construído lá, né? E o hospital de base não precisava nem de ambulância, já não ia gastar com combustível e nem com motorista. Da mesma forma, eu conversei com o secretário Jefferson, que está querendo também trazer uma maternidade, né, de alta complexidade para cá. E utilizar aquele espaço do hospital de base, que é um espaço pequeno, para abrir mais salas cirúrgicas, né? E que eu achei maravilhoso. E eu conversei com o prefeito Léo sobre isso, conversei com o secretário Jaime Gazola, no sentido de, ao invés de construir a maternidade naquele espaço atrás do hospital de base, onde seria o pronto-socorro numa determinada época, que essa maternidade fosse construída no terreno ao lado da maternidade municipal. Que a maternidade municipal recebe a paciente, né, não complicada, digamos assim, mas se a paciente complica, ela tem que transferir para o hospital de base. Ora, se a maternidade de alta complexidade do governo do estado fosse construída ao lado da maternidade municipal, inclusive com a comunicação entre ambas as estruturas, isso ia ser maravilhoso, né? Mas a gente só dá uma humilde opinião, né? Eu só pude definir as coisas quando eu fui secretário municipal de saúde, porque em 1 ano e 10 meses a gente construiu e entregou à população mais de 10 estruturas de saúde em apenas 22 meses de gestão. Que foi a Unidade de Saúde do Apunian, do Socialista, da Vila Princesa, do São Sebastião, que foram os 3 centros especializados de odontologia, o Novo Canil, né? A Farmácia Popular da Zona Leste, né? As ambulâncias UTIs do Baixo Madeira, que é a primeira vez na história que o Baixo Madeira, a quem eu também quero mandar um abraço, porque eles sabem que eles moram no meu coração fica tum, né? Só lembrando deles, né? Então é isso, a gente só pode decidir quando a gente manda no negócio, né? Mas então teu olhar hoje é de que é viável, ainda dá para sair esse hospital, a população ainda pode alimentar essa expectativa? Eu acho que essa estratégia do governador Marcos Rocha vai ser uma estratégia acertada. Lá para o Uniron, né? E também é um prédio com muito terreno, né, vago, que pode ser ampliado e tudo mais, eu acho uma excelente estratégia. E é bem situado, né, também assim, em termos geográficos, né, atende a acesso rápido. A cidade.
Agora a tendência também, né, o CID sempre desses hospitais é atender a população também que vem do interior, né? Sim. E aí sendo próximo à BR também, eu acho que isso, né, Facilita. vai facilitar. E com relação à maternidade de alta complexidade, nós já aprovamos, né, a maternidade de Ji-Paraná, porque a Ji-Paraná passa a ser um outro polo materno-infantil de alta complexidade e aprovamos mais de 150 milhões de reais para construir e para aparelhar. O Ministério da Saúde. Eu sei de uma vez eu acompanhei uma pesquisa de uns enfermeiros até, que estavam se especializando em ginecologia e obstetrícia, havia um índice muito grande de mortalidade perinatal ali na região de Ji-Paraná, né? Sim. E eu acompanhei a pesquisa deles, no decorrer da pesquisa foi verificado que, na verdade, o problema não era a maternidade, era o pré-natal, né? Por quê? Porque a população que estava tendo problemas de mortalidade não era da cidade de Ji-Paraná, era a população do entorno, de áreas rurais, né, que se deslocavam para a maternidade na hora de ter criança, mas que careciam dessa assistência, né, do pré-natal, né. Eu vi você falando agora de uma atenção muito grande à parte da ginecologia, né, e na obstetrícia, tudo bem, vamos ter maternidade, alta complexidade, mas nessa parte preventiva, o que se tem a destacar hoje, assim? Bem, veja, as cidades crescem, né? E vazios assistenciais, Miriam e Edson, eles são instalados. Se você não se propõe a construir novas unidades de saúde, esses vazios começam a se multiplicar. Em Porto Velho, por exemplo, a gente pode citar o Orgulho do Madeira. É um dos exemplos. Né? Porque quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, isso em 2006, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu mandei imprimir um mapa gigante do município de Porto Velho e a gente foi identificando os vazios assistenciais. E já propondo convênios para o Ministério da Saúde, foi no governo do nosso prefeito Roberto Sobrinho, e já propondo a construção de unidades de saúde nesses bairros de muita carência. Sim. Só que veja bem, depois disso, né, depois da gestão do prefeito Roberto, praticamente todas as unidades de saúde que foram construídas foram unidades de saúde que foram construídas, não, reformadas. Foram unidades de saúde reformadas com recursos que nós deixamos na Secretaria Municipal de Saúde. E, infelizmente, e aqui a gente não está criticando ninguém, né? A gente respeita as pessoas, mas infelizmente esse cuidado de avaliar vazios assistenciais que vão nascendo parece que não foi dado continuidade. Né? E assim a atenção básica começou a ficar deficitária, porque as pessoas foram ocupando determinadas áreas, transformando no bairro Planalto, né? em outros bairros aqui que nós temos na cidade de Porto Velho, e as unidades de saúde não foram construídas nesse lugar. Então veja, a gente ainda precisa expandir a atenção básica, né, para que o acesso seja realmente facilitado a todos. Né? E o Ministério da Saúde, ele está preocupado com isso. A maior preocupação, o maior programa é o programa Agora Tem Especialistas, porque nunca tinha sido feito algo com tanta grandiosidade para tirar as pessoas da fila de cirurgia. Né? Mas o ministro Padilha, o presidente Lula, continua focado na atenção básica. Tanto é que até dezembro desse ano, se os prefeitos e os secretários avançarem na obra, e a gente está acompanhando e a gente está orientando, Rondônia terá 21 novas unidades básicas de saúde, novas. Rondônia terá mais 2 centros de reabilitação. Rondônia terá mais 2 CAPs. Rondônia terá mais 51 ambulâncias do SAMU. Rondônia terá mais 76 kits de telemedicina. Rondônia terá mais de 50 kits de unidades básicas de saúde. Porque a gente quer, Rondônia terá e Porto Velho terá a maior policlínica do estado de Rondônia. Vilhena terá a maior unidade básica do tipo 5, que é praticamente tão gigante quanto um hospital, no município de Vilhena. Tudo isso agora. Agora que você diz, até quando? Até dezembro desse ano, ou mais tardar até meados do ano de 2027. Porque vai depender muito da agilidade dessas empresas que são contratadas pelos próprios municípios e pelo próprio Estado. Né? Então, assim, são investimentos que a gente passou um tempo sem ver, pelo menos aqui em Rondônia. Sim, com certeza. Não é? Qual é a unidade básica de saúde nova de Rondônia?
de Porto Velho. Em que lugar? Que a gente não viu, né? E agora a gente está vendo. Dia 6 eu estou em Urupá, já para inaugurar uma dessas unidades básicas de saúde que eu estou falando para vocês. Nós entrevistamos Cid Orleans, superintendente estadual do Ministério da Saúde. Hoje, Cid, nós estamos aqui inaugurando, né, Mira? Que a gente vinha tentando inaugurar esse Rondocast de saúde. E a gente nem imaginava que inauguraria, né, com a presença aqui do superintendente estadual do Ministério da Saúde, dando para nós essa visão tão ampla. Que depois a gente vai dar sequência entrevistando alguns profissionais de áreas específicas. Terça-feira que vem teremos uma musicoterapeuta que tem uma clínica de musicoterapia aqui em Porto Velho, né? Então, assim, a gente vai começar a enfatizar essas ações específicas, iniciativa privada também, o pessoal que está atuando. Mas hoje foi muito bom a gente ter esse panorama, né, da saúde pública, sobretudo, né, em Rondônia, a presença do Cid Orleans, que é uma pessoa que já vem de uma trajetória aí, como vereador, como secretário de saúde e, sobretudo, como enfermeiro formado pela Universidade Estadual da Paraíba, em determinado momento da sua vida decidiu se tornar rondoniense. Né? E está sendo boa essa experiência? Maravilhosa! Então, nós passamos agora a palavra, né, à nossa colega Miriam Penha Franco, fazer o balanço do dia e depois a gente passa para o Cid fechar. Eu agradeço a oportunidade de poder entrevistá-los, que você trouxe tanta informação nova para a gente, para a população, né, de todo o estado, e notícias maravilhosas, e a gente faz votos que continue a sua gestão nessa pegada. Opa! Né? Muito obrigada. Eu queria muito agradecer, dizer da honra de ser entrevistado por vocês dois. Quando a gente é entrevistado pessoas assim tarimbadas e capacitadas, então a entrevista ela tende a ser bem tranquila, bem leve, e eu estou assim plenamente satisfeito. É uma oportunidade ímpar para a superintendência estar aqui no RondoQuest. E quero dizer também, para completar, que o governo não esqueceu os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, as parteiras, né? Nós investimos no ano de 2025 mais de 95 milhões de reais para garantir o piso da enfermagem, que era E eu fiquei em cima de todos os municípios para que essa situação fosse implantada de forma integral no estado de Rondônia. Infelizmente, os colegas da Sejus ainda não têm o piso, mas a Sejus é a Secretaria de Justiça, então o Ministério da Saúde não tinha como pagar profissionais de enfermagem de outras secretarias, só da Secretaria de Estado da Saúde, mas o governador está vendo isso, o secretário de Justiça está vendo essa situação, né? E eu tenho que dizer para vocês que eu nunca me deixaram ser enfermeira aqui, porque eu já cheguei, já me colocaram na gestão e a minha vida toda, né? O pessoal diz assim: olha, superintendente, o senhor, dentro de Rondônia, o senhor já é um rapaz bem rodado, sou mesmo, né? Porque já fui presidente da FEBERON, secretário, uma série de outros cargos, e eu quero dizer para vocês que esse é o estado assim que tomou conta de todo o meu coração. Eu sou nordestino, nasci numa cidade chamada Florânia, no Rio Grande do Norte, fui para Campina Grande, da Saforró, já com 1 ano e 10 meses de idade, cheguei aqui com 27 anos e não consigo me desvencilhar. Porque assim, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, eu devo a esse estado, eu devo aos rondonienses e eu devo aos rondonienses. Então, eu trabalho todo dia, no mínimo 12 horas, né, para fazer essas pessoas mais felizes, e isso, para mim, é uma grande honra. Nós agradecemos, Cid, por essa tua atuação profissional, pelas informações que você trouxe e por você vir compor conosco, né, esse grande contingente de brasileiros aí que acreditam em Rondônia. Você que acompanhou o nosso trabalho até agora, lembre que depois tem um material editado disponibilizado no YouTube, no canal RondoCast, e amanhã é dia de cultura, vamos falar de cultura aqui no RondoCast. Muito obrigado.